E aí você, meu amigo, minha amiga aqui do Tec Concursos, beleza? Professor Bruno Lira para a gente dar continuidade ao nosso tópico 1 da matéria de Direito Administrativo. Vem aqui comigo, pessoal. Olha só. Vamos falar agora sobre formas de Estado, tá? Um breve resumo aqui na matéria. Na verdade, como eu falei para vocês, isso é um tema que você estuda com mais profundidade, que é mais exigido em questões, inclusive lá no direito constitucional, mas é importante para você conhecer essa origem do Estado, para que você possa entender como é que é o nosso Estado brasileiro e assim a gente partir para os conceitos mais avançados de direito administrativo, ok? Pessoal, é o seguinte, nas formas de Estado nós temos a Confederação, o Estado unitário e o Estado federal, beleza? Professor, o que é uma confederação? A confederação, gente, é quando eu tenho um Estado formado por vários Estados independentes e soberanos. Então, o Estado confederado é a reunião de vários Estados soberanos. Quando eu falo que são vários Estados soberanos, você tem que entender agora o conceito de soberania, né? A soberania, gente, ela consiste na possibilidade de um ente ter soberania, ter independência externa. Quando eu falo no plano externo, é para se relacionar externamente com outros países, no âmbito internacional. Então, a soberania é aquela qualidade, aquela qualificação de manter relações externas, de representar a si próprio nas relações internacionais, no direito público externo. Na confederação, eu não tenho essa soberania concentrada em um ente único, não. Eu tenho essa soberania descentralizada para todos os estados que compõem aquele estado maior. Assim é na confederação. Então, a confederação é a reunião. É a reunião de estados soberanos. Reunião de estados soberanos. Exemplo, gente, de uma confederação. Exemplo de uma confederação é como eram os Estados Unidos da América. Os Estados Unidos da América, eles eram uma confederação. Cada estado ele tinha não apenas capacidade política, mas ele tinha soberania. Então a capacidade política, que é aquela de criar leis, que a gente vai ver um pouquinho mais sobre ela aqui, mas além disso, ele tinha soberania. Cada estado tinha capacidade de representar a si próprio no âmbito internacional. Essa é a confederação e assim eram os Estados Unidos. Não são mais, assim eram os Estados Unidos, tá? E nós temos também o Estado unitário. O Estado unitário, gente, é o outro radical. É o outro radical. O Estado unitário, ele é o outro extremo da confederação. Na confederação, eu tenho descentralização. Vou até colocar aqui para vocês essa característica. Na confederação, eu tenho... Vou colocar uma coisinha aqui para melhorar. Aqui eu tenho descentralização de soberania e descentralização política. Então aqui existe uma descentralização total, soberania e política. Já no Estado unitário, gente, diferente, é o contrário. Eu tenho uma centralização total. No Estado unitário existe uma centralização de soberania e de política. Então, no Estado unitário existe uma centralização do poder. Centralização do poder. Essa centralização do poder, ela é uma centralização de soberania e centralização política. Então, por exemplo, até um exemplo que eu vou falar aqui, o país da França, né? O Estado da França. A França, ela tem uma centralização de soberania e poder, de modo que soberania e política, de modo que a capacidade política, primeiro, a capacidade de soberania, que é de se relacionar com terceiros, é apenas daquele Estado maior da França, e a capacidade política não vai ser descentralizada para entes federativos, como é aqui no Brasil, por exemplo, não. Só quem tem capacidade política lá é o grande ente, que é o país, o Estado da França. Eu não tenho uma descentralização em entes federativos para que cada um possa legislar, não. Isso não existe. Então, a centralização total, soberania e centralização política.
esse Estado maior, esse Estado da França, gente, ele é o único centro de poder, tá? Responsável, vou colocar aqui, ó, único centro de poder responsável por todas as atribuições políticas. Por todas as atribuições políticas. Esse é o nosso Estado unitário. Centralização de soberania e política. Existem dois tipos de Estado unitário, que é o Estado unitário puro e o Estado unitário impuro. Estado unitário puro e o Estado unitário impuro. O Estado unitário puro, deixa eu colocar um azulzinho aqui. O Estado unitário puro, gente, é aquele Estado em que não há nenhum tipo de divisão interna. Eu tenho um Estado, por exemplo, um país, e dentro desse país não existe nenhum tipo de subdivisão interna. Não há qualquer divisão interna. Nenhuma divisão interna. Nenhuma divisão interna. Qualquer divisão interna. Gente, nós não temos exemplos contemporâneos de Estado unitário puro. Não existe, a gente não conhece um exemplo de Estado unitário puro. Agora, o Estado unitário impuro é aquele em que existe uma centralização. Apesar de existir uma centralização de soberania e política, né? Soberania e política, mas existe uma descentralização administrativa. Então, por exemplo, existe uma centralização política. Então, a capacidade política ela é restrita apenas a um grande ente que seria um país, por exemplo, Estado maior. Mas, eu tenho uma descentralização administrativa. Por exemplo, eu tenho uma divisão de departamentos internos, de coordenações, de territórios. Então, eu tenho um país que tem uma centralização política, mas dentro desse país existe uma divisão de territórios, departamentos, coordenadorias, gerências. Com qual objetivo? Ora, com o objetivo de facilitar a logística, de facilitar o exercício da atividade administrativa. Essa descentralização administrativa, gente, são apenas órgãos que são espalhados pelo território daquele Estado. Não é uma divisão, cada território desse, cada departamento não tem capacidade de criar lei. Não, centralização política. Mas eles têm capacidade de receber solicitações de requerimentos, de instaurar processos administrativos. Então, é uma mera descentralização administrativa. Esse é o Estado unitário impuro. O Estado unitário impuro, pessoal, ele existe hoje ainda, como exemplos, na França, como a gente conversou antes, e no Uruguai. Estado unitário impuro. O Brasil já foi Estado unitário impuro um dia. Já foi um Estado unitário impuro. Não é mais, mas já foi. E nós temos aí, no fim, o Estado Federal. E aí o Brasil se encaixa nesse exemplo. O Estado Federal, gente, ele é uma espécie de meio termo entre a Confederação e o Estado unitário. No Estado Federal, nós temos uma centralização da soberania. Centralização da soberania. O que quer dizer isso? No Brasil, gente, vou até colocar um pouquinho mais embaixo aqui, só para você entender essa descentralização da soberania, tá? No Brasil, a soberania, ela fica a cargo da República Federativa do Brasil. Soberania no Brasil. Soberania. Ela fica de responsabilidade apenas da República Federativa do Brasil. Essa República Federativa do Brasil, gente, ela é representada pela União. Não é que é a União, não é que é a mesma coisa, tá? A União é um ente federativo, assim como Estado, assim como município, assim como DF.
Mas a União, ela tem o poder de representar o Brasil no plano externo. Então, ela representa a soberania, ela detém a soberania. Ela vai ter a competência de representar, de atuar com a soberania no plano externo. Tá bom? E aí, o chefe do Executivo Federal, o chefe do Executivo da União, ele tem um papel interno e externo. Nós vamos conversar já já. Ele tem um papel de chefe de governo e chefe de Estado. Tá certo? Beleza? Ok. Gente, existe uma centralização da soberania, beleza. Assim também era no Estado unitário, né? No Estado unitário a gente viu que também existe uma centralização da soberania. É diferente da Confederação. Na Confederação existe uma descentralização da soberania. Vários estados, cada um com sua soberania própria. Aqui não. Apenas o Estado maior com a soberania titular da soberania. Porém, apesar de existir uma centralização da soberania, existe uma descentralização. Descentralização política e administrativa. Aqui já tem uma diferença grande para o Estado unitário. No Estado unitário, eu tenho uma centralização política. Aqui não. Aqui, gente, existe uma descentralização política. O que é que isso quer dizer, professor? Na descentralização política, gente, eu tenho a ideia de que o Estado brasileiro ele é formado por vários entes federativos. União, Estados, DF e municípios. Então, como existe essa divisão interna entre entes federativos, cada ente federativo tem a sua competência legislativa. Cada ente federativo, então, tem a sua competência política. Cada um faz o seu. Professor, mas como é que vai ser? Quem vai determinar o poder que cada um tem para legislar? A Constituição Federal. Então, a nossa Constituição Federal de 1988, ela diz quais são as competências da União, quais são as competências dos estados, quais são as competências do DF e dos municípios. A gente vai ver já já um exemplo aqui. Então, eu tenho na Constituição Federal essa atribuição legislativa de cada ente federativo, de modo que eles vão agir com harmonia, né? Agir com a sua independência e autonomia e com harmonia. Uma coisa muito importante, não existe hierarquia entre entes federativos. A questão de prova pode querer pegar com você com isso. A União não é mais importante que o Estado, que não é mais importante que o município. Um não manda em outro, cada um é independente e autônomo. Eles agem em consonância com as atribuições previstas na Constituição Federal, de modo que um não interfere em outro, porque eles têm essa autonomia. Tudo bem? Beleza? Ok. Aqui, gente, olha só, enquanto no Estado unitário nós tínhamos o único centro de poder responsável por todas as atribuições políticas, aqui no Estado Federal nós temos diferentes polos de poder. Diferentes polos de poder político. Autônomos e sem hierarquia. Ok. Diferentes polos de poder político, autônomos e sem hierarquia, porque de fato, soberania concentrada é centralizada lá com a República Federativa do Brasil, que é representada pela União. Mas a capacidade política não. É descentralizada, cada ente federativo faz a sua. Cada ente federativo faz a sua parte. Beleza. Uma coisa muito importante que a gente precisa saber, gente, é que existem duas formas de se tornar Estado Federal. Os Estados Federais, eles se tornaram um dia em Estado Federal. Porque não imagine que o Estado nasceu já, o Estado tal já nasceu sendo Estado Federal. Na maioria das vezes isso não acontece. Ele era uma confederação, ou ele era um Estado unitário, ele se tornou um Estado Federal. Essas formas de se tornar um Estado Federal, gente, são duas espécies aqui, duas formas de se tornar. Pode ser Estado Federal por agregação. Que pode ser chamado também de centrípeto. Ou pode ser Estado Federal por desagregação. Que pode ser chamado de centrífugo.
Centrífugo. Centrífugo. Perfeito. Duas formas de se tornar Estado Federal. Gente, qual é a diferença de um e outro? O Estado Federal, por agregação, é porque ele era uma confederação, olha só, ele era uma confederação, então vários estados soberanos, e aí ele agregou para se tornar o Estado Federal. Essas confederações, elas se uniram para se tornar o Estado Federal. A soberania, que era independente, ela se uniu, passou a ser centralizada. Então é por agregação. Estava separado, ele agregou. Onde é que isso acontece? Um exemplo de Estado Federal por agregação, professor? Estados Unidos da América. Era a confederação, agregou. Por desagregação, gente, é o contrário. É quando eu tinha um Estado que era Estado unitário, que tinha uma centralização de soberania e política, e eu tive uma desagregação, uma separação parcial, para que a soberania continuasse sendo centralizada, mas que a capacidade política pudesse ser descentralizada. Então tinha tudo centralizado e descentralizei um pouco, que foi a descentralização política. Então era Estado unitário, desagregou para ser Estado federal. Esse é o nosso exemplo. Esse é o nosso exemplo. Brasil. O Brasil é o Estado federal por desagregação. Nesse esquema aqui você consegue entender bem o que é que eu estou falando. Veja só. Aqui fora, vejam que eu tenho 4 núcleos independentes, ou totalmente independentes. Então existe essa independência de soberania e política. Quem é esse daqui? Isso aqui é uma confederação. Confederação. Ok. Já nesse do meio aqui, ó, eu tenho nenhuma divisão. Todo mundo junto e misturado aqui, porque isso aqui é um Estado unitário. Já que no meio, não. Aqui no meio, eles estão juntos, mas tem uma divisão pequena. Tem uma certa divisão. É diferente da confederação, que está todo mundo separado. Aqui eles estão juntos, mas divididos. Juntos, mas divididos. Então aqui eu tenho um Estado federal. Ou Estado federado, como prefiram chamar. Tá certo? Então perceba. Estado federal, por agregação, são aqueles que eram confederação e eles precisaram agregar. Ó. Eles saíram de fora para dentro. Estado federal por agregação. Estados Unidos da América. Estado federal por desagregação eram aqueles que estavam dentro e saíram para fora. O Brasil era um Estado unitário e saiu. Saiu para fora foi demais, né, gente? Poxa vida, rapaz. Saiu para fora. Me perdoem. Saíram para federal. Eram unitários e tiveram que sair para Estado federal. Tá bom? Então é o exemplo do Brasil. Estava aqui dentro. Saiu para se tornar um Estado federal. Desagregou. Saiu para ser Estado federal. Então, eu achei esse esquema bem didático assim, para você entender como é esse procedimento de agregação e desagregação. Show de bola, pessoal? Ok. Esse mapinha do Brasil aqui eu trouxe só para você, para facilitar ainda mais, né? O entendimento. Por exemplo, ó, a soberania, que é o nosso caso do Estado federal, ela está aqui, a soberania. Ó. Ela está aqui. A soberania, ela é da República Federativa do Brasil. Então ela representa todo esse território, todo esse povo. É o governo soberano no âmbito externo. Tá bom? Mas quando nós falamos sobre capacidade política, cada um tem o seu. Por exemplo, ó, o Estado do Pará, que é grandão, dá pra gente pegar esse exemplo, tem a sua soberania. Tem a sua soberania, não, perdão, tem a sua capacidade política. Soberania é só uma, que é a da República Federativa do Brasil. O Estado do Maranhão tem a sua capacidade política independente. O Estado de Tocantins tem a sua... Vou pegar outra corzinha aqui para ficar diferente do verde, né? Porque verde também é demais. Tocantins tem a sua... Então veja que existe a independência. E dentro desses estados também existe a independência, pessoal. Como assim, professor? Ora, dentro do Amazonas aqui, ó, eu tenho vários municípios que têm independência política. Cada um tem a sua independência. Cada um tem a sua. Todos os estados, além de ter a sua própria autonomia política, dentro dele tem vários municípios com as suas próprias autonomias, com as suas próprias autonomias políticas, com a sua própria autonomia política. Tudo bem? Beleza? Só para você entender essa relação de soberania e capacidade política, deixei esse mapinha aqui para vocês. Beleza.
E eu trago exemplos da questão da capacidade política. É importante esses exemplos aqui para você entender como é que essa capacidade política descentralizada ocorre no Brasil. Por exemplo, esses artigos que eu vou mostrar aqui, esses artigos que eu vou mostrar, são da nossa Constituição Federal de 1988. Então, por exemplo, o artigo 22, ele diz que compete privativamente à União legislar sobre. Então, a União vai legislar sobre direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial, trabalho. Isso aqui é só um exemplo. Tem vários outros temas aqui que a União vai legislar. Estado, 25, parágrafo 1º. São reservados aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas por esta Constituição. Então, o Estado ele tem uma capacidade política residual. As competências que não forem da União e não forem dos municípios serão do Estado. 30. Compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local. Tá? Exemplo de uma competência legislativa do município. Então perceba, gente. União vai legislar sobre assuntos de nível nacional, Estado, assuntos de nível regional, de interesse regional, e município, assuntos de interesse local. São exemplos. Existem várias outras competências legislativas desses três entes, claro, mas aqui é apenas um exemplo para você entender como é que a Constituição Federal vai determinar, vai atribuir a cada um ente a sua capacidade política. Ok. Para a gente finalizar a nossa aula aqui de hoje, eu vou falar o conceito para você de Estado Democrático de Direito. E a gente encerra a aula de hoje, porque na próxima aula a gente já começa um tema novo aqui, tá bom? A gente vai falar na próxima aula, iniciando sobre poderes de Estado. Mas esse conceito de Estado Democrático de Direito é importantíssimo, gente, porque, olha, nós já sabemos o que é Estado. Mas no Brasil, a nossa própria Constituição Federal, ela diz que a gente vive em um Estado Democrático de Direito. E o que é um Estado Democrático de Direito? Isso eu já vi na televisão, professor. Eu já vi isso, o pessoal falando no Instagram, na internet, mas eu não sei o que é que significa. Porque hoje é comum, né? A gente até reproduz algumas falas, inclusive, e a gente não sabe nem o que aquilo é, nem o que aquilo significa. Vamos aprender agora? Gente, o Estado, ele é democrático, então o Estado, ele tem essa característica de ser, primeiro, democrático. E o Estado, ele é de direito. Gente, primeiro, o Estado democrático significa que o Estado, ele tem um sistema democrático de escolha de seus dirigentes, de seus representantes, de seus gestores, do seu chefe. Então, o Estado democrático quer dizer que a gente escolhe os representantes legais, a gente escolhe os governantes. Então, a democracia é instituída, eu escolho quem vai para o poder. Esse é o Estado democrático. E essa democracia, gente, ela vai estabelecer, ela vai impor, determinar que nós, pessoas comuns, o próprio cidadão, ele determina qual é o futuro do país. E ele toma as decisões importantes da nação, seja de maneira direta ou indireta. Então, nós temos democracia direta e indireta. Né? Então, ele pode fazer diretamente essa decisão, tomar essa decisão diretamente, através de instrumentos como o plebiscito e o referendo, que são previstos na nossa Constituição Federal. Mas indiretamente é a regra, tá? A democracia indireta é a nossa regra, e indiretamente a gente vai tomar essas decisões através dos representantes eleitos. A gente elege pessoas que vão tomar decisões por nós. Essa é a democracia indireta que nós temos adotado aqui no Brasil como regra, mas é um Estado democrático, existe a democracia, eu escolho quem vai tomar as decisões. E além de ser um Estado democrático, nós somos um Estado de Direito. Gente, o Estado de Direito é muito importante, por quê? O Estado de Direito, ele significa que o próprio Estado que elabora as leis, ele deve se submeter a elas. Então, o Estado que cria as leis deve respeitá-las, entende? Não é aquele Estado que, o Estado, ele cria a lei para os outros obedecerem, mas ele não precisa, não. Aqui não. Aqui o Estado cria a lei para os outros obedecerem, para ele também obedecer. Ele também se submete às leis criadas por ele mesmo. Tudo bem? Beleza? Então, por isso que nós temos um Estado democrático de direito. Democrático é a maneira que a gente toma as decisões e de direito é a maneira como o Estado se obriga a respeitar as leis criadas por ele. Beleza, pessoal? Show de bola? Então é o seguinte, vamos finalizar a nossa aula por aqui. E aí, na próxima aula, a gente vai falar de temas importantíssimos ainda para o entendimento geral do direito administrativo, como poderes de Estado, e vamos avançando aí os nossos conteúdos, tá bom? Muito obrigado, beijo grande, um forte abraço para você e a gente se encontra na nossa próxima aula. Em caso de dúvida, deixa aqui, ó, @profbrunolira lá no meu Instagram, manda toda dúvida que logo que possível eu estou respondendo, beleza? Vamos continuar o nosso curso aqui, estou gostando demais de estar batendo esse papo com você. Até a próxima aula, tchau, tchau.